Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, mais uma vez aqui, né, nós vamos estar respondendo algumas perguntas, né, do pessoal aí, que o pessoal tem curiosidade, eu vou passar para vocês também, tá ok? E antes de começar o vídeo, né, sempre que eu peço pro pessoal, se inscreva no canal e deixe seu like, tá ok? E outra, gente, para participar do vídeo, né, para participar desse vídeo de sábado, basta você colocar hashtag Umbanda na frente de qualquer comentário, na frente de sua pergunta, você coloca aí hashtag Umbanda na frente para você participar, tá ok? Aí outra, pessoal, tava pesquisando na internet, né, algumas lojas que vendem artigos religiosos. Aí eu encontrei uma loja muito interessante, tem tem alguns produtos aí e num preço muito bom, que é a loja de Orixá, né? Eu vou deixar o like na descrição aí. Se caso vocês quiserem dar uma olhada, vai lá dar uma olhada, vocês vão gostar. Muitas das coisas que eu falo aqui nos vídeos do canal, você vai encontrar lá, quartinhas, guias, né, defumadores, até mesmo incenso e vela. É isso mesmo. Vou dar uma olhada lá na vela, na loja, que vocês vão gostar, tá ok? Então, pessoal, o pessoal tá perguntando muito, né? Então, para que o vídeo não alongue muito, eu vou já começar a responder. Lembrando, gente, né? Você quer participar do vídeo, você tem que fazer o quê? Colocar hashtag Umbanda na frente do seu comentário. Colocou hashtag Umbanda na frente do seu comentário, na frente de qualquer vídeo, qualquer comentário, sua pergunta vai vir para cá, tá ok? E vamos lá para a primeira pergunta. Quem manda a pergunta é o Drácula, né? Tá sempre participando do canal. Ele coloca hashtag Umbanda na frente e pergunta: ô pai, uma mulher querendo engravidar. Aí ela vai no terreiro e pede para um guia que desse um filho para ela. Isso pode acontecer? Então, muita gente tem essa dúvida, né? Então, o que acontece, gente? As entidades, elas não fazem milagre não, entendeu? Pode ser que aconteça o quê? É de eles induzirem uma gravidez, certo? Eles ajudarem ela a engravidar. Mas o intuito maior vai ser a pessoa. Vamos dar um exemplo aí que ela tem um problema muito sério, vamos supor, no útero, uma doença séria no útero. Vamos dar um exemplo. A entidade ela não vai conseguir fazer com que aquela pessoa engravide. Por quê? Porque ela tem que procurar um médico. Às vezes, né, a pessoa ela não engravida por um mal espiritual, né, devido a uma carga muito negativa. Então, as entidades vai tomar uma providência e vai ajudar ela, né, engravidar nesta situação. Isso pode acontecer sim, mas dependendo da situação não. Igual eu falei, se a pessoa tem um problema muito sério de saúde, né, isso não vai acontecer não. Mas se for um problema espiritual que está impedindo ela de estar engravidando, aí, aí a entidade consegue. Vamos dar um exemplo assim, já aconteceu algumas vezes que eu já vi, de uma pessoa ir lá e pedir uma ajuda para as entidades para poder engravidar, que a pessoa estava querendo engravidar. E passou um tempo logo depois a pessoa engravidou. Isso não foi milagre. As entidades, vamos supor assim, que elas deram um empurrão, né? A pessoa estava com mal espiritual e a entidade foi lá e ajudou, tá ok? Próxima pergunta é do Alisson Gomes, né? Eu fiz um vídeo anteriormente falando de padê de Exu, né? Eu fiz o padê de Exu com a farinha, né, de mandioca tradicional, que é o costume estar usando a farinha de mandioca tradicional no padê. Aí ele pergunta: poderia fazer esse padê para Exu com fubá? Na casa onde frequento é o que ensina. Então, tentando explicar aqui um pouco, em breve vou estar fazendo mais vídeos falando sobre padê, mas explicando aqui. O padê, né, a base do padê de Exu ou do padê de Pombogira é a farinha de mandioca, tá ok? A base. Só que existe vários tipos de padê, gente. Existe padê sim com fubá, mas a base mesmo é a farinha de mandioca. Você pode sim usar o fubá de canjica. Você pode, tem padê que eu já vi assim, eu não aconselho usar
usando a farinha temperada, né, no caso a farofa temperada. Existem vários tipos de padê, existem várias finalidades também. Você pode usar? Pode. Cada um tem uma forma de fazer um padê. Então poder você pode, mas a base mesmo é a farinha de mandioca, tá ok? Próxima pergunta é da Valquíria Carvalho. Ela pergunta: sua bênção, pai, que te abençoe. Eu entendi que a base do padê é sempre a mesma, porém se eu quiser incrementar da minha forma, eu posso. Tipo, para pombogira posso colocar rosas e frutas ou miúdos de frango. Então, como eu havia falado, a base do padê, a base, né, é sempre a mesma, que é a farinha de mandioca, é a base. Agora, existe a incrementação dentro do padê, igual eu fiz anteriormente, que no padê que eu fiz eu acrescentei pimenta e a moeda. Só que o padê que eu fiz, gente, foi um padê de agradecimento. Então, o que eu coloquei ali, que foi a pimenta e a moeda, é somente para incrementar. É claro que existe várias finalidades. Existe o padê com pimenta para, quer dizer, com pimenta e com moeda para atrair dinheiro, certo? Existe um padê com mel para atrair prosperidade. Existem vários tipos de padê e cada elemento que você coloca no seu padê tem uma finalidade. Lembrando que se você fizer o padê, né, o que vai mandar muito, né, é a intenção que você está fazendo aquele padê. A intenção, o pedido, entendeu? O que vale muito é a intenção. A intenção que você está pedindo ou está agradecendo. Mas sim, você pode estar acrescentando outras coisas. E como ela disse, no padê de pombogira, se você colocar uma rosa, né, vai estar simbolizando que seja um padê de pombogira. Isso tá ok, porque a base é a mesma, né? A base sempre é a mesma. Próxima pergunta é do Di Ramos. Hashtag Umbanda coloca, né? De São Paulo. Pergunta: como saber filha de quem sou? Entidades são diferentes de orixás. Pode explicar, por favor? Gratidão. Então, eu expliquei isso um pouco já em alguns vídeos. Vou explicar rápido aqui para não alongar. Como eu já havia falado, né? Então, ó, como que você vai saber se você é filho de tal orixá? É no jogo de búzios. Outras pessoas podem falar? Podem, uma entidade pode falar, um médium sensitivo pode falar, o seu pai de santo pode falar também. Só que a confirmação você só tem nos búzios. Só nos búzios que você tem confirmação. Não é no tarô, não é na borra de café. Você tem a confirmação somente nos búzios, tá ok? Agora, a diferença de orixás para entidades. Orixás, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Orixás são santos, certo? Santos que a gente conhece, o São Jorge, o Jesus Cristo, Santa Madalena, São Sebastião. Estes são os orixás, são os santos, são as divindades, os santos. Agora, as entidades, gente, são espíritos, correto? Que morreram algum tempo atrás e vêm na Umbanda, respondendo ao orixá, entendeu? Ele vem na linha de certo orixá para passar a mensagem deste orixá. Então o que acontece? Na Umbanda, essa divindade, esse orixá, ele não vem para trabalho, ele não vem trabalhar, ele não incorpora, certo? Então, para passar a mensagem dele, deste orixá, vem as entidades, que são os espíritos, né? Como eu já havia explicado. Mas espero ter explicado pelo menos um pouco aqui. Caso você tenha dúvida, dê uma procurada no canal lá, que eu já falei muito sobre isso. O Louco Crash também, né, tá sempre participando do canal. Agora ele faz uma pergunta interessante, muita gente não sabe. O que é uma tronqueira e para que serve? Né? A tronqueira, gente, ela é muito usada dentro de terreiros, certo? É muito difícil você ver uma tronqueira em uma casa comum, né? Diferente de um assentamento. O assentamento, ele é a firmeza do Exu, é a firmeza da casa da linha da esquerda. O assentamento ele fica dentro da casa. A tronqueira, como o próprio nome já diz, né, tronqueira, fica logo na entrada da casa, fica do lado de fora. É o quartinho dos Exus do lado de fora. Para que serve? Ele serve como se fosse um porteiro, né? O porteiro da entrada. É aquele que comanda quem entra
e quem sai de dentro do terreiro. É isso para que serve, entendeu? A tronqueira é uma casinha, né, dos Exus que fica do lado de fora para controlar a portaria do terreiro, a portaria da casa. Por isso que a tronqueira é usada dentro dos terreiros, entendeu? Para proteger a entrada do terreiro, tá ok? Em breve eu vou falar um pouco mais sobre isso também no canal. Próxima pergunta também do Lucas Crash, né? Ele pergunta como faço para me comunicar com meus guias. Em breve eu vou estar falando um vídeo sobre isso, que tem muita gente perguntando, mas respondendo rápido aqui. O legal, gente, de você querer conversar com as suas entidades, o poder conversar com as suas entidades, como escutar as suas entidades, é uma coisa muito complicada, porque às vezes você pergunta, você faz uma oração, você procura, né, o auxílio da sua entidade e você não escuta nada, você não entende. Aí muita gente fica assim, mas por que eu não escuto as minhas entidades? Eu queria escutar. Então, gente, muitas das vezes a entidade ela não consegue achar um meio para você escutar ela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai, através de outras coisas ao seu redor, ela vai tentar te comunicar. Mas como assim? Às vezes uma intuição, tá ok? Às vezes um sentimento esquisito, um arrepio, entendeu? Isso, um sussurro no ouvido do nada, assim. Isso às vezes é a sua entidade tentando te comunicar, te avisar alguma coisa. Então é normal. Agora, como que você vai fazer para se comunicar com elas? Basta ali você no cantinho, se você quiser acender uma vela, você acende. Vai lá, pergunte, converse com ela que ela vai estar te escutando. Agora, a forma que ela vai procurar para estar te respondendo ou para estar te respondendo, quer dizer, te auxiliando, aí pode ser várias formas. Como eu falei, intuição, um arrepio, uma pessoa do nada chegar e te falar as coisas, entendeu? Isso é o que vai acontecer. Mas em breve eu estarei fazendo um vídeo explicando melhor sobre isso. Próxima pergunta é da Elaine Soares. Ela pergunta: pai, as entidades que tenho são sempre as mesmas ou podem mudar de acordo com o terreiro? Pois um Zé me convidou para trabalhar na casa dele e me disse que uma médium pediu para afastar as entidades dela. Aí me falou que me passaria porque as entidades estavam lá à espera de um médium. Fiquei na dúvida porque dizem que já nascemos com as nossas entidades definidas pelo menos a triade. Entendi mais ou menos aqui. Então, Elaine, essa pergunta aí, muita gente tem dúvida em questão quando você está em uma casa e você vai para outra casa, né? A pessoa fica em dúvida, será que eu vou trabalhar com as mesmas entidades? Será que não? Então, se você está numa casa de Umbanda e vai para outra casa de Umbanda, sim, as entidades são as mesmas. Você vai trabalhar com as mesmas entidades, como você disse. A coroa, você já tem ela assim que você nasce. As entidades só vai aperfeiçoar no seu corpo conforme o tempo, né? Só vai se acostumar no seu corpo conforme o tempo. Então, as entidades são as mesmas. Mas pode acontecer o quê? Pode acontecer que na sua casa anterior, onde você estava, certas entidades não tinham o poder ou não tinha uma preparação adequada para estar trabalhando com você. Então essas novas entidades podem estar aparecendo, não significando que elas sejam novas entidades. Significa que elas já eram sua, só que estavam procurando um outro meio de trabalhar com você, tá ok? Então as entidades são as mesmas. Pode acontecer de você trabalhar com outras entidades, mas a sua coroa, ela não é trocada, entendeu? Quero que você entenda isso. E para todos também que tem dúvida, agora não tem mais. E tem uma coisa também que acontece, gente. Se você é de Umbanda, né, e vai passar pro Candomblé, e é um Candomblé que trabalha com entidades cartistas, que no caso são as entidades da Umbanda, provavelmente você irá trabalhar com outras entidades, que são entidades pertencentes ao Candomblé, tá ok? Em breve eu estarei explicando isso melhor. Próxima pergunta é do Marcelo Gonçalves Nogueira. Ele pergunta: a casa onde eu moro já teve 3 pessoas que moravam aqui e faleceram.
2 no hospital e a terceira começou o desencarne aqui e acabou por falecer também no hospital. Mas o grande problema é o primeiro dono dela, que construiu em 1911 e ela era 15 metros de largura por 60 metros de fundo. Acontece que ele a separou fazendo 3 casas de 5 metros de largura, cada uma, só que ele era muito materialista e anda entre as 3, até hoje como se fosse uma só. Minha dúvida é, quando vou atender alguém, seguro a porteira do meio da casa, onde era uma porta, quando as 3 ainda eram uma só, e onde ainda é a passagem dele, entre as 3 até hoje. Já fiz de tudo e não consigo fazer subir. Muito axé. Foi uma pergunta bem complexa, né? Então, o ideal é o quê? Né? Assim, na minha opinião, existem várias formas que você pode estar ajudando esse espírito, Marcelo. Mas o ideal, para começo, né? Para começar, eu aconselho você que procure uma pessoa que esteja perto de você para poder estar te ajudando melhor, porque eu aqui longe fica um pouco complicado. Mas eu te aconselho que do lado de fora da sua casa, principalmente na entrada da casa, acenda uma vela com um copo d'água, tá ok? Faça isso durante 7 dias e pedindo para que, né, a alma dele, o espírito dele receba a luz e vá para o seu descanso, tá ok? Faça isso durante 7 dias para ver se ajuda você. Agora, se não ajudar, eu te aconselho a você procurar uma pessoa mais próxima de você, tá ok? É como você disse, era uma pessoa muito materialista, então provavelmente ele se apegou às coisas daqui, principalmente à sua casa, tá ok? Então, o ideal é que você faça isso. Próxima pergunta é do Marcelo Gonçalves, novamente. Ele fala, teria como falar a história do Exu Beelzebub? Em breve eu estarei falando sobre ele. E se o Exu Lúcifer e Exu Beelzebub chegam também na Umbanda ou é só mesmo na Quimbanda? Então, muita gente tem essa dúvida, né? Porque muita gente fala que o Exu Lúcifer e o Exu Beelzebub são entidades mais ligadas a um inferno, alguma coisa assim desse tipo. Isso são o que as pessoas falam, tá ok? Lembrando que eu já contei a história do Exu Lúcifer aqui. Quem tiver dúvida, dá uma olhada lá. Falando sobre a história dele e por que ele ganhou esse nome. Não tem nada a ver com o Satanás lá, o capiroto, igual o povo fala, não. Tem nada a ver com isso, não. Então, são 2 entidades que descem na Quimbanda, mas também vêm na Umbanda, tá ok? Então, isso é comum. Respondido aí. Não vou explicar mais não, porque tem muita pergunta aí para responder. De novo, o Marcelo Gonçalves faz a pergunta e ele pergunta assim, sobre os eguns, já conheci casas que tem a casinha de egum ao lado da casa de Exus, por que isso? E também gostaria de saber por que o culto GG cultua muito os eguns. Então, pergunta interessante, vou explicar rápido aqui também. O costume, né, a maioria das casas, ele falou que algumas casas, não, mas a maioria das casas tem a casinha dos eguns do lado da casa dos Exus, no caso do lado da tronqueira. Por que isso, gente? Porque é uma forma de estar cuidando das almas, né, do lado de fora, para que elas não atrapalhem o trabalho, entendeu? Para que elas não atrapalhem a sessão, o trabalho, a reunião. Por isso que tem essas casinhas lá. E devido a outras coisas também. Isso é particular de cada terreiro, de cada pai de santo. Agora, o culto GG cultua muitos eguns. Sim, cultua. Cultua bastante. E isso é até interessante. Existem algumas umbandas hoje em dia, né, que cultuam também eguns. Igual existe médios que trabalham com eguns. Isso é comum, é normal. E existe também um ritual, né, uma religião que trabalha com os Baba Egum, que é uma religião muito legal, originada lá da África, né, aqui no Brasil, se eu não me engano, só tem lá na Paraíba, alguma coisa assim, Paraná. Eu vi alguns vídeos falando. É um tipo de ritual muito legal, muito interessante, vale a pena vocês pesquisarem aí, que é o culto de Baba Egum, que também entra Egum, mas fala Babá porque são os Eguns mais velhos, entendeu? Mas isso é normal. Agora, próxima pergunta, nem sei se eu respondi direito, mas próxima pergunta. Quem pergunta é a Kelly
Cristina Dias Conde. É, isso mesmo. Gostei muito do vídeo. Tira uma dúvida, por favor. É assim, eu sou feita no santo e meu tio também é feito. Só que ele tá com raiva de mim, porque ele queria fazer um ebó em mim. Aí eu sou mãe pequena, né, do orixá dele. No caso, ele pode jogar as coisas pra mim, mesmo eu sendo mãe pequena do orixá dele? Pode, gente. Pode, Kelly, né? Direcionando a Kelly. Pode sim, Kelly. Não significando que, sim, não importando que você seja mãe pequena, não importando que você seja filha, não importando que você seja mãe dele, não importa nada, não tem uma relação nenhuma, entendeu? Isso não vai impedir do que qualquer pessoa jogue ou qualquer outra coisa em cima de você. Você não tem uma proteção especial. Assim, é claro, todo mundo tem uma proteção especial, é claro. Mas isso não vai impedir do que para que essa pessoa não jogue certa coisa, um mal, uma quiumba, uma mandinga feita em cima de você. Pode jogar normal. Você pode ser até mãe de santo. Você pode ser a mãe de santo desse rapaz. Mas se ele quiser resolver por intuito dele jogar alguma coisa ruim em cima de você, ele pode jogar. É claro que vai ter consequências, suas entidades vão ver e não vão deixar acontecer, e perigoso mandar até de volta, uma coisa pior. Mas não vai impedir, né, que isso aconteça. Isso pode acontecer com todo mundo, tá ok? Espero que você tenha entendido aí. Próxima pergunta da Di Ramos, ela pergunta de Helene. Onde frequenta é universalista. Discordo de muitas coisas e fico confusa. Estou na corrente, o que fazer? Igual, pessoal, né, respondendo de Ramos aí. Eu falei no vídeo de sábado, o vídeo anterior, o que é universalista, né? O que é crença universalista. Lembrando que universalista não é uma crença, gente. Entendeu? Universalista não é uma crença e não é uma religião. Tá ok? Universalista é mais do, vamos dizer assim, um modo de vida. É uma pessoa que tem um modo de vida. Um lugar que é universalista é até legal, porque é a junção, né? É a junção das massas, é a junção de todas as religiões, não acreditando em uma somente, tá ok? Agora, como que você deve se comportar num lugar desse, de Ramos? É o que? É tentar pegar o máximo de conhecimento possível, porque em lugares assim, são lugares que têm um conhecimento amplo, muito extenso. Então é um lugar interessante. O ideal é que você consiga pegar o máximo de proveito possível, entendeu? Mas isso é comum. Agora, universalista não é uma crença, certo? E não é uma religião, é um modo de vida. Cada um tem um modo de vida diferente. Então a pessoa que é universalista é porque ela vive dessa forma, ela tem esse conceito, né? Ela não segue uma crença concreta, né? Espero ter ajudado aí. Próxima pergunta é do Igor Fernandes. Ele pergunta: Preto Velho firmou uma guia na cachaça azul e branca e me deu. De quem pode ser essa guia? Desde já agradeço, sou de Belo Horizonte. Um abraço aí, pessoal de Belo Horizonte. Então, Igor, o que acontece? As entidades elas podem, né, fazer vários tipos de cruzamento com guias, usando cachaça, água, ervas, a vela, o cachimbo. Isso não importa a forma que eles vão estar cruzando essa guia, porque cada entidade tem uma forma diferente de estar cruzando qualquer tipo de objeto, né? Isso não interfere muito. Mas em falar em cor, né? Você falou do azul e branca. Essa guia ela pode ser sim de Iemanjá. Isso depende da intenção que você montou a guia e para qual orixá você estava entregando aquela guia, entendeu? Isso não depende muito da forma que a entidade cruzou, não. Isso não tem muito significado, não. O cruzar é somente para consagrar a guia. Espero que você entenda. Ou então é onde que eu falei, pode ser de Ogum ou pode ser de Iemanjá, devido às cores. Próxima pergunta da Caroline Limit, que sempre participa do canal também. Ela coloca a hashtag Umbanda na frente e pergunta: quando uma mulher estiver tendo relações sexuais com uma outra pessoa, pode acontecer da pessoa receber a sua pombogira? Então, essa pergunta aí, teve até uma pessoa que comentou, que falou que podia, né? Que isso acontecia.
Ó, essa pessoa pode até ficar brava comigo, mas isso não acontece. Tá ok, Caroline? Não acontece isso. Isso jamais acontece. Não existe uma entidade, né, descer em um médium para ter relação sexual. Isso não acontece. Se isso acontecer, isso é errado. Isso é um médium totalmente despreparado, totalmente cabeça confusa, totalmente errado. Isso não acontece de forma alguma. Tá ok? Próxima pergunta do Gabriel Leite. Ele pergunta: a benção, pai, muito bom seu canal, muito obrigado, Gabriel. Esclarece muitas dúvidas, que Oxalá te abençoe cada dia mais. Estou esperando você me responder se boiadeiro come peixe. Por favor, estou no aguardo desde já. Muito obrigado. Eu resolvi colocar essa pergunta aqui dele, porque eu respondi no vídeo anterior, mas eu acho que ele deve não ter visto o vídeo ou não entendeu. Mas eu vou responder de novo. O boiadeiro, ele come peixe sim. O que eu falei? Gente, para você saber o que uma entidade come ou não, primeiro conheça a linha de trabalho da sua entidade quando ela era viva. Vamos dar um exemplo assim, um boiadeiro vivia na campina, né? Não tinha muito o que comer na campina. É claro que tinha um gado, mas nem sempre ele ia matar um gado para comer, né? E muitas das vezes a comida que eles levavam acabava no meio da viagem porque acontecia algum imprevisto. Aí vamos dar um exemplo assim que tinha um lago, tinha um rio ali na beira ali do caminho. O que eles faziam? Eles pescavam para comer. Então, boiadeiro come peixe, tá ok? Ô Gabriel, de novo, boiadeiro come sim, boiadeiro come peixe. Veja o vídeo então para você não fazer de novo a pergunta. Próxima pergunta da Flávia Ribeiro. Ó, ela pergunta, né? Estou afastada do terreiro há 7 anos e meus guias não vêm a esse mesmo tempo. E frequento a igreja evangélica. Porém, às vezes, quando não estou bem, né, meu herê sempre vem à minha mente e ele me acalma. E às vezes também vejo seu tranca-ruas, sempre perto de mim. Gostaria de saber se futuramente meus guias e orixás podem pedir que eu volte a me desenvolver. Obrigado e gratidão. Flávia Ribeiro. Flávia Ribeiro, é claro, isso vai acontecer. As suas entidades, elas vão te cobrar trabalho, tá ok? Isso vai acontecer sim, porque você não fez nenhuma cerimônia a mais para estar deixando elas de lado. Ou você não cuida delas. Então elas vão chegar a algum tempo que elas vão te cobrar uma forma de trabalho. Então o ideal é o quê? O ideal é que no mínimo você cuidasse delas, fizesse uma oferenda, né, servisse, no caso dos Exus, servisse uma cachaça, uma champanhe para os pombogiras, um doce para os herês, né, e assim sucessivamente com as entidades. Então vai acontecer sim delas virem te cobrar assim em alguma época da sua vida, tá ok? Só para você ficar sabendo aí que isso vai acontecer sim. Próxima pergunta é do Felipe Azevedo. Ele pergunta: quero fazer uma pergunta. Os terreiros que têm o fundamento enterrado no meio do salão, onde alguns chamam de axé da casa, é um costume de casa de Umbanda ou Candomblé? Então aqui eu só vou responder se sim ou não, e em breve eu estarei fazendo um vídeo mais explicativo sobre isso. Então, isso é um costume mais do Candomblé, tá ok? Mas existe algumas casas de Umbanda também que tem esse tipo de axé, que é aquela mandinga, né? Aquele tipo de força, né? Isso compondo alguns elementos que eles enterram ou colocam em um lugar especial dentro da casa, tá ok? O enterrar é mais usado pelos antigos, né? O pessoal da antigamente que enterrava. Hoje em dia o pessoal coloca no cantinho mais especial da casa, né? Em breve eu estarei falando sobre o que é isso, por que eles fazem isso. Próxima pergunta da Valquíria Carvalho, novamente. Ela pergunta: pai, eu quero fazer padê para minha pombogira e meus Exus, seu Tiriri e seu João Caveira. Eu posso fazer para os 3 no mesmo dia? Pai, que o Oxalá te abençoe grandemente por sua humildade e dedicação. Obrigado por seus ensinamentos. Obrigado, Valquíria, que o Oxalá te abençoe também. Então, Valquíria, sim, você pode estar fazendo os 3 padês para Exu, né, e para Pombogira, sem problema, no mesmo dia, e entregando também no mesmo dia, que não tem problema algum, né. Isso, em questão de dia, em questão de quantos padês você vai estar fazendo, não importa. Mas o ideal é que você faça um por dia. Por quê? Porque a sua mente, né, vai estar direcionando àquela certa entidade, que eu acho que fica um pouco... Vamos dar um exemplo assim.
a mente fica um pouco meio cheia, porque você primeiro está direcionando a sua mente a certa entidade, né? Você está concentrando nela, você está pedindo para ela, né? E depois você já vai concentrar em outra e fazer. Então isso meio que foge um pouco da intenção, né? Que é a montagem do padê. Então o ideal é que você monte um padê por dia, né? Direcionando a sua mente a entidade desejada. Mas você pode sim fazer os 3 padês no mesmo dia, que não tem problema. Agora, gente, última pergunta, né? Que eu deixei aqui para estar fazendo, que é do Carlos Eduardo, né? Ele faz uma pergunta muito interessante. Muita gente tem dúvida. Algumas pessoas me perguntaram isso, mas faz algum tempo já, e eu resolvi deixar ela por último, que eu achei interessante. Ele pergunta assim: é certo ter imagens de Exu dentro de casa? Né? Muita gente tem essa dúvida. É igual escutar ponto, né, dentro de casa. Então, o Carlos Eduardo e a todo mundo, né, que está ouvindo o vídeo aí, então, você pode sim ter um lugar reservado dentro da sua casa para estar colocando as imagens de Exus, né, para você estar cultuando. Lembrando que não é um assentamento, é apenas um lugarzinho onde você vai estar, vamos dizer assim, cultuando, servindo alguma coisa, né, pedindo. Você pode sim, que não tem problema algum. Algumas pessoas dizem, né, falam que não é correto você colocar imagens de Exu dentro de casa, porque atrai eles, não sei o que. Não tem nada a ver e não tem problema, viu, gente? O pessoal de antigamente, o pessoal mais velho, sempre tinha. Eles faziam o seu altar, né, dentro da sua casa, e embaixo do altar eles colocavam as imagens de Exu cobrida com pano para que ninguém pudesse ver. Então não tem problema não, sim, você pode, tá ok? Então, pessoal, as perguntas acabaram por aqui. Lembrando que se você quiser fazer uma pergunta e que eu traga ela aqui no vídeo de sábado, o que você tem que fazer? Colocar a hashtag Umbanda na frente. Colocou a hashtag Umbanda na frente, você vai fazer a sua pergunta. Aí eu vou pegar a pergunta, vou trazer aqui no sábado e tentar responder ela para todo mundo, né? Para que todo mundo possa também tirar as suas dúvidas, né? Correto? E se você quiser que eu mande um salve, mande um abraço aí, você também coloca lá hashtag Umbanda na frente e coloca lá, manda um abraço aqui para Floripa, manda um abraço por Rio de Janeiro, sou o Carlos, sou o João, entendeu? Dessa forma, você colocar a hashtag Umbanda na frente. E lembrando de novo, né, como eu havia falado para vocês, dê uma olhada lá na loja de Orixá, que é uma loja muito interessante que eu achei, uma loja bacana, viu? Tem alguns produtos lá que vão interessar a todos vocês. Agora, vou mandar um abraço pro pessoal aí, né? Pessoal que participou, todo mundo que participou desse vídeo de hoje, quero mandar um abraço, que Oxalá esteja abençoando a cada um de vocês, tá ok? Também quero mandar um abraço pro Gabriel Leite, que participou desse vídeo de hoje, né? Ele pede para me encontrar histórias de caboclo, assim que possível vou estar falando, que é do caboclo Bentania. Eu vou estar falando sobre ele, então, Gabriel, que Oxalá te abençoe. Também para Patrícia Silva, quero mandar um salve, um abraço, que Oxalá esteja te abençoando a cada dia mais. Também um rapaz que está sempre participando do canal, que é o Lux Crash, né? Eu queria que o Lux Crash não deixasse de participar do canal não, que as participações deles são boas, as perguntas também são boas. Então, que Oxalá te abençoe, viu? Também quero mandar um forte abraço para Amanda, né? Ela tá gostando muito do canal. Então, Amanda, muito obrigado, né? E que Oxalá te abençoe. Quero mandar um forte abraço aí para você aí. Também para Fabiana Nelice. Quero a Fabiana Nelice Cardoso. Um abraço, Nelice, que Oxalá te abençoe, viu? Sempre. Ela pede para me contar histórias, né, de Pombogira. Assim que possível, eu estarei falando sobre a Pombogira da Praia, Cruzeiro da Praia. Também para o Marcelo Gonçalves, que participou desse vídeo. Marcelo, um abraço aí, né? Que Oxalá esteja te abençoando, te dando força e proteção no seu caminho. Ele gosta muito do canal aqui, né? Ele fala aqui no comentário. Para Raquel Teca, também está sempre participando do canal. Então, Raquel, que Oxalá te abençoe. Muito obrigado pela sua participação no canal, tá ok?
Muito axé pra você. Pra Solange de Paula, né? Comentou lá, muito bom o vídeo, colocou a hashtag Umbanda na frente. Então, Solange, muito obrigado pela sua participação, que Oxalá te abençoe, te ilumine e te guie, tá ok? Que algum possa estar presente no seu caminho. E de Ramos e de Edilene, ó, que Oxalá esteja te abençoando, Ogum esteja tomando conta do seu caminho, né? E que Exu possa te guardar com as suas forças, tá ok? Um axé e um abraço muito forte aí. Então, pessoal, esse vídeo tá se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que se você quiser participar novamente, eu vou estar falando aqui. Se você quiser participar do canal, do vídeo de hoje, né? Você tem que se inscrever no canal, certo? Se inscreve no canal e ao comentar em qualquer vídeo, qualquer um, viu, gente? Não precisa ser só isso, eu falo em qualquer vídeo. Você vai colocar a hashtag Umbanda na frente e fazer o seu comentário, a sua pergunta, ou se você quiser que manda um abraço, só um axé, você coloca lá, hashtag Umbanda na frente e o que você quiser logo na frente do hashtag Umbanda, tá ok? Lembrando que quiser acompanhar o canal nas redes sociais aí, você pode acompanhar no Instagram, no Facebook, tá ok? Então é isso aí, pessoal, né? Até o próximo vídeo e axé a todos!